Bom dia a todas, bom dia a todos. Tudo bem? Estamos aqui no Festival Interfoto Itu 2021. Esse ano o tema são mulheres. Na verdade, não é o tema. São as mulheres que são as personagens principais do Interfoto. Apenas fizemos um festival com fotógrafas mulheres. A exposição Revela Mulher, que é a principal. Ela foi feita com a curadoria do Marcos Varanda, são 16 fotógrafas que expõem seus trabalhos aí na Fábrica São Luís, em Itu, até o dia 31, está aberto, é um espaço seguro, amplo, tranquilo para você visitar, com máscara. Já muita gente foi visitar esses dias, que bom, todo mundo espaçadinho, está lindo. Então a exposição Revela Mulher é a principal, é o tema do festival, depois tem a exposição Elas por Elas, que é do coletivo Olhares Delas, de São Paulo, uma exposição de 20 fotos de mulheres feitas por mulheres, fotos de 1,70 m, está muito bonito. Aí nós temos a nossa convocatória, Universos Íntimos, essa foi genial, porque a gente desafiou as mulheres a falarem sobre o que elas sentiram dentro dos seus universos interiores durante a pandemia, que não foi fácil. Recebemos 320 imagens, conseguimos selecionar 15, que estão geniais. E tem a exposição Janelas da Alma, feita pela Carol Mota, de Itu, fotografando mulheres de Itu. Está demais, é a nossa homenagem à cidade de Itu, em especial suas mulheres lutadoras, guerreiras, avós, mães, filhas, netas, que estão aí nas Janelas da Alma. É um espaço que a gente dedica sempre para o povo de Itu, que nos acolhe, que nos oferece muito carinho, muito amor. Bom, também, quem quiser, se inscreva no site. Quem não se inscreveu, se inscreva no site do festival, que nós vamos sortear uns brindes. Hoje é 12h30, 1h. No encerramento, ao 12h30, nós vamos fazer um encerramento aqui das oficinas, que foram várias, né? Quem não assistiu pode assistir, porque está tudo gravado, né? Lá no YouTube, foi muito legal. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook, e lá no YouTube fica tudo gravado na página do Interfoto, tá bom? Do YouTube. É uma grande alegria. E aí, encerrando o ciclo de palestras de hoje, nós estamos ainda terminando uma palestra de cenotipia com o Fábio Jorge e o Renan. Eu vou convidar o palestrante de hoje, que por coincidência é um grande artista em cenotipia. Acho que até ele já fez exposições no Interfoto mesmo, com retratos de cenotipia, mas assim, de ficar embasbacado. O Iago é um jovem de 29 anos, formado em artes visuais, ele é professor de fotografia na Full Frame, ele é integrante do BUB 22, que teve aqui também, que é um fotoclube que luta para manter o fotoclubismo vivo, né, de qualidade, quando eles conseguem fazer as edições impressas, é muito legal. O Iago, ele é um jovem, um batalhador. Hoje ele vai falar sobre uma fotógrafa de rua que foi descoberta, acho que depois que ela morreu, a Vivian Maier. Foi descoberto não, o trabalho dela ficou mais conhecido, e o Iago sempre muito didático, e é um prazer receber o Iago aqui, que eu convido agora para entrar e vai assumir. Oi, Iago, tudo bom? E aí, Mariem, tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Olha, obrigado por você participar do festival mais uma vez. Sempre gostamos da tua atividade, e hoje foi muito legal, porque você não falou de cenotipia, estão falando agora lá. E eu sempre lembro, os teus retratos de cenotipia são maravilhosos. Sinceramente, eu confesso a todos aqui que estão nos vendo, que isso vai ficar gravado, que eu voltei a gostar de cenotipia quando eu vi os teus retratos. Olha, realmente especiais. Porque você, além de um bom professor, e você é um bom fotógrafo também. Tá bom? Obrigado, Maria. Então tá, e você merece. Tá, então eu vou deixar vocês com o Iago e vou preparar o fechamento do festival, que vai ter sorteio. Entra lá, Iago, vai que você ganha. Opa! Um abraço. Obrigado, valeu, viu? Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado aí pelo Mariem, pelas palavras e pelo convite, né, de poder participar mais uma vez do Interfoto. Eu, com a Full Frame e com o BUB, participo do Interfoto desde 2017, com exposições do BUB, palestras, né, pela Full Frame, a roda de conversa,
e aí desde 2017 estamos presentes, nesse ano, né, de uma forma diferente, online, mas o importante é a gente sempre multiplicar esse conhecimento e passar isso adiante, um evento que é muito bacana, e que, se tudo correr bem, como a gente espera, que ano que vem seja presencial, uma saudade de Itu. Lembro que há exato um ano, a gente estava aí em 2018, um ano não, 3 anos atrás, eu recebi a lembrança do Instagram, que estava rolando o Interfoto em 2018, e bateu uma saudade daquela fábrica. Mas vamos lá, né? Ano que vem, estamos aí. Como o Marinho falou, eu vou encerrar as palestras, né, com uma fotógrafa, falando sobre a história, né, de uma fotógrafa, e ela é ao mesmo tempo uma história muito curiosa e muito misteriosa, digamos assim. É, Tem muita coisa que aconteceu que a gente não sabe e algumas coisas que a gente vai descobrindo aí ao longo do tempo, né, com as informações que vão aparecendo na mídia. Essa fotógrafa, eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é a Vivian Maier. Não sei se vocês já ouviram falar, quem conhece essa fotógrafa, mas a Vivian Maier, ela, assim como muitas outras artistas, fotógrafas, inclusive, se a gente pegar mesmo artistas de séculos passados, só tiveram seu trabalho reconhecido depois aí da sua morte. Só que o caso da Vivian Maier é um pouco diferente de alguns artistas. Se a gente pegar, por exemplo, o Van Gogh. Van Gogh lutou para ser famoso em vida, mas não conseguiu. A Vivian Maier, pelo que a gente conhece, pelo até então o que nós sabemos, ela não queria mostrar suas fotos para ninguém. Era um trabalho que ela fazia para ela somente. E, curiosamente, né, por ironia do destino, o trabalho dela acabou caindo nas mãos de uma pessoa que resolveu mostrar esse trabalho para o mundo todo. E é assim, através desse trabalho que eu vou comentar nessa palestra de hoje, como a Vivian Maier chegou ao nosso conhecimento, né, ao nosso conhecimento público. Antes de mais nada, como eu falei, né, a Vivian Maier ela tem essa história curiosa, então eu coloquei aqui a data, o ano em que ela nasceu, o ano em que ela faleceu. Então, nesses 83 anos de vida, nós não sabemos muita coisa ainda, tem muita coisa escondida e tudo que se sabe é graças a um cara chamado John Maloof. John Maloof, depois eu vou fazer uma apresentação melhor sobre ele. Ele basicamente nos apresentou a Vivian Maier. É ele que contou para o mundo, através das suas fotos e das suas histórias, das poucas histórias que ele conseguiu aí escrever, conseguiu mostrar para a gente quem foi a Vivian Maier. Então, o que aconteceu totalmente nesses 83 anos aí sempre vai ser um grande mistério. Aí a gente deixa isso nas mãos dos historiadores e com certeza, enquanto eu estou falando sobre a Vivian Maier, tem alguém estudando sobre ela nesse momento, em algum lugar do mundo, para saber mais do que aconteceu na vida dessa mulher. E se vocês já conhecem a Vivian Maier, provavelmente vocês já viram a informação-chave, que ela era uma babá. E é isso que traz, né, uma curiosidade muito grande, né? Uma babá nos Estados Unidos, anos 50, fotógrafa, e com certeza isso ajudou, né, para essa notícia se espalhar. Nós temos essa curiosidade, né? Como assim uma babá nessa época tem essas fotos? Só que muitas pessoas ficam concentradas na parte de Vivian Maier babá. E aqui eu quero contar, lógico, um pouco dessa história curiosa dela, mas também falar sobre a Vivian Maier fotógrafa. Não só não quero que pareça, né, como tem alguns sites que deixam parecer dessa forma, que o trabalho dela só é bom porque ela era uma babá, não, de forma alguma. Ela foi uma grande fotógrafa. Não se sabe o motivo, né, de que ela não quis mostrar isso para as pessoas. Então, uma rápida biografia sobre a Vivian Maier. Ela nasce nos Estados Unidos, mas ela tem um pai austríaco e a mãe francesa. Então ela passava, né, pela Europa durante a infância, fazia lá um cruzeiro à Europa para visitar seus parentes. Só que numa dessas viagens, quando ela tem 4 anos, ela vai para os Estados Unidos, ela volta, né, para os Estados Unidos e lá ela passa a morar só com a mãe e com uma amiga da mãe dela que era fotógrafa. Não se sabe o que aconteceu com o pai, se ficou na Europa, se faleceu, isso ainda é uma incógnita, mas os biógrafos já vão atribuir essa amiga fotógrafa da mãe da Vivian Maier como um primeiro empurrão para a fotografia. Se foi isso mesmo ou não,
não sabemos ainda, mas lógico, né, que a gente tem que pensar que às vezes a criança, ela olha alguma cena e ela sempre vai lembrar disso, ela leva isso para a vida toda. E de repente ela viu essa fotógrafa com a câmera no laboratório, isso pode ter despertado algum interesse futuramente. Então isso é só uma imaginação minha, tá? Não é nada concreto. E quando que a Vivian Maier vai começar a fotografar? Assim como a maioria dos grandes fotógrafos e fotógrafas aí da história, começam de uma forma despretensiosa, compra uma câmera simples, começa a fotografar, vai se apaixonando pela fotografia, até que começa a levar esse hobby um pouco mais a sério. Foi o que aconteceu exatamente com ela, quando numa viagem na França, aí ela já um pouco maior, né, não tinha mais 4 anos, ela já tinha ali seus 10 anos, mais ou menos, ela leva uma Kodak Brownie. Para quem gosta aí da história da fotografia, sabe que a Brownie foi uma das câmeras mais famosas da história da fotografia. Foi aquela câmera vendida pela Kodak que custava $1 e você podia fazer 100 fotos, e era uma câmera onde você não tinha nenhum ajuste. Era uma câmera completamente automática, que você só tinha um único botão que disparava a câmera e um avanço de filme totalmente manual, sem controle de obturador de diafragma, nada. Tá? Então era uma câmera para quem não queria se preocupar com os mecanismos. E a Vivian Maier vai até a França com essa Kodak Brownie e ela passa a fotografar a vila em que ela tinha os parentes ainda vivos. Não era uma grande cidade, não era Paris, não era Lyon, era uma pequena vila, agora eu não me recordo o nome, mas é uma vila minúscula, com poucos habitantes. Nos anos 50, com ela de volta a, a Nova York, ela compra aquela que seria sua companheira, né, durante muitos anos, que é a câmera Rolleiflex, que é essa que está na tela que ela está segurando, né, famosa aí dos autos retratos, que eu também tenho uma, que é essa câmera aqui. É lógico, né, não, infelizmente não é a câmera que a Vivian Maier usou, mas é de um modelo muito parecido, que é essa câmera icônica alemã. Ela é conhecida por ter uma qualidade excelente de imagem, objetivas, né, que são muito nítidas, tem um ótimo contraste. O mecanismo dessa câmera, vou dizer, né, que é perfeito, porque eu acho simplesmente fantástico a maneira como essa câmera funciona, e depois eu até mostro um pouco mais para vocês sobre ela. E aí a Vivian Maier passa a fotografar com a Rolleiflex. Então ela sobe um degrau muito grande, né, quando ela sai de uma Kodak Brownie para uma câmera como essa. E aí ela vai de novo para a Europa, e aí é até curioso essa história, quando ela volta já adolescente, com essa câmera, né, com a adolescente não, já adulta mesmo, com a Rolleiflex, todos ali sabiam que ela era estadunidense, né, que ela havia nascido nos Estados Unidos e que migrava de vez em quando para a Europa, e ela com essa câmera na mão, numa vila minúscula, ela era confundida com uma espiã, o pessoal achava que ela era uma espiã, né, o que essa menina da América está fazendo aqui com essa câmera? Então o pessoal estranhava um pouco, né? Não, eles não estavam tão familiarizados assim com a fotografia, e principalmente falando de uma estrangeira, digamos assim. Então, quando ela volta, aí sim ela volta para os Estados Unidos de uma forma definitiva, ela passa a morar então em Nova York nos anos 50, em 51 ela compra a Rolleiflex, e em 56 ela vai mudar para a cidade que seria então seu lar, vamos chamar de definitivo, que é a cidade de Chicago. É lá que ela vai produzir a maior parte das suas fotos, onde ela vai viver quase a sua vida toda nesta cidade. Beleza. Chegamos na parte aí da Vivian Maier e o início da fotografia. Anos 50, compra Rolleiflex, começa a fotografar. Mas, e aí? Né? O que aconteceu dos anos 50 até 2009? Aí entra um cara chamado Joe Maloof, que tenta clarear um pouco a nossa mente com a história e, lógico, com uma grande curiosidade que ele teve aí sobre a Vivian Maier nesse tempo. O Joe Maloof, ele não tem nenhuma relação com a fotografia, com as artes, ele não era fotógrafo, ele não era curador, ele não era pesquisador de fotografia, nada disso. O Joe Maloof, ele era um historiador, e ele estava prestes a escrever um livro sobre Chicago, necessariamente a região ali em que ele morava, e ele precisava de fotos, tá? Ele precisava de fotos para ilustrar o livro. E aí, o que ele foi? O que ele fez? Ele pensou em procurar em leilões nos Estados Unidos para ver se encontrava fotos antigas da cidade. Em um desses leilões,
ele descobre um lote grande de negativos, eram milhares de negativos, e na época ele consegue, isso a gente está falando, gente, mais ou menos aí 2005 até 2007, tá? Que quando foi o início das compras de negativo da Vivian Maier que o John Maloof fez. Ele pega os negativos, ele olha, ele vê que é Chicago, ele localiza alguns pontos da cidade e decide comprar meio às cegas. Lógico, ele viu o negativo, mas eu não sabia exatamente o que tinha ali. E ele paga $380 pelo lote. É um lote grande e considerável aí de negativos. Ele leva para casa e ele começa a fazer o processo de digitalização desses negativos. Uma coisa que ele começa a perceber é não aquelas fotos que ele comprou não serviam para o projeto que ele tinha do livro. Então ele meio que abandona, né? Ele vai, guarda na caixa, só que ele lembra que o leiloeiro informou que aquele lote pertencia a uma mulher chamada Vivian Maier. O que ele vai fazer? Vai dar um Google, simples assim, jogou no Google Vivian Maier. E o que ele achou? Nada, zero informação. Ele não encontrou uma informação sequer sobre essa pessoa. E aí você já não tem a informação, as fotos não são, né, para o que você precisa. Ele engavetou esse projeto, deixou de lado. Um tempo depois, em 2009, ele resolve voltar, né, a rever esses negativos. E aí ele começa a digitalizar. Ele começa a perceber que tem algumas fotos lá que tem uma certa qualidade, apesar dele não ter, né, essa relação com a fotografia. Imagino que devia ser um cara que poderia frequentar exposições, que ele devia ter um senso de composição, né, de enquadramento. E ele começou a perceber que algumas fotos ali eram realmente boas. Aquelas fotos chamavam atenção. Ele percebeu que não eram fotos assim de turistas, daquele amador que não quer saber de controlar a câmera, de que só quer apertar o botão. Não, ele percebeu que ali tinha algo interessante. E ele resolveu, de novo, colocar no Google Vivian Maier. Ele pensou, bom, 2 anos depois, vai que aparece alguma informação sobre essa fotógrafa. E ele achou uma informação. Ele achou uma informação que, no caso, para a época, eu imagino que ele deve ter ficado muito triste com essa informação, e foi o obituário dela. Ela havia morrido naquele ano, em 2009 mesmo. Quando ele resgatou essa vontade de rever os negativos, foi o ano em que a Vivian Maier faleceu. Então, se antes ele já não tinha informação nenhuma, agora piorou. É agora que ele não ia encontrar nada. E o que ele decide fazer? De voltar em 2009, não tinha, né, o Instagram direito, o Facebook ainda não era assim como é hoje. Ele jogou na maior rede social de fotografia da época, que era o Flickr. Quem aí lembra do Flickr? Eu acho que existe ainda, né, mas quase não se usa mais. E o Flickr não era só para você postar fotos, tinha um fórum e tinham as discussões, tópicos, assim como era o grande, o saudoso Orkut, né, mas voltado mais para a fotografia. E ele postou no Flickr uma discussão assim, o que eu faço com essa tralha? Basicamente ele falou isso, tá? Ele falou exatamente assim, o que eu faço com essa tralha toda? E digitalizou algumas fotos da Vivian Maier. E o que ele não imaginou é que aquilo ia causar assim, um barulho muito grande naquele tópico do Flickr. Muitas pessoas começaram a demonstrar interesse, falaram que ele tinha que ir atrás dos museus, de galerias, ele tinha que ter a ajuda de alguém para digitalizar aquele trabalho todo, porque ele tinha fotos muito boas ali em mãos, e ele com certeza tinha que ir atrás desse trabalho, dessa fotógrafa, conhecer melhor. E é o que ele começa a fazer. Ele começa a mandar cartas e e-mails para museus e galerias para pedir ajuda, né, para digitalizar, porque eram milhares de negativos e ele não dava conta sozinho. Então ele manda e-mail para o MoMA, para o Tate Modern nos Estados Unidos, para galerias, né, em Chicago e em Nova York, e nos Estados Unidos inteiro, e ele sempre recebe um não, que eles infelizmente não têm tempo e equipe disponível para ajudar, mas deseja boa sorte, enfim. E aí o que ele faz? Beleza, se eu estou sozinho nessa, vamos sozinho nessa. Ele começa a digitalizar, imagino eu que não tão sozinho assim, eu imagino que ele tem uma equipe, né, que ajudou certamente ele a digitalizar, e ele começa a criar ali um site sobre a Vivian Maier, onde ele vai postar as fotos, onde ele vai atualizar essas novas digitalizações, e nesse tempo onde ele vai, né, mais a fundo no trabalho dela, ele cria uma obsessão pela Vivian Maier. Ele quer saber mais a qualquer forma, ele vai atrás de outros leilões para ver se tem lotes que ele não comprou, e ele consegue descobrir que tem colecionadores que já compraram alguns outros lotes, ele vai atrás, ele compra alguns lotes desses colecionadores, e ele passa hoje a ter o maior acervo da Vivian Maier, do que a gente conhece hoje
90% das fotos da Vivian Maier estão hoje com o John Maloof. E não só as fotos, né, que o John Maloof compra, ele começa a comprar itens pessoais dela também. E tudo isso que eu estou falando, vocês podem assistir no documentário A Fotografia Oculta de Vivian Maier. O que está na tela aqui é o nome original do documentário, que foi produzido e co-dirigido pelo próprio John Maloof, então lógico, né, ele vai falar muito sobre ele, sobre a importância dele e tudo mais, mas é legal que ele conta algumas histórias curiosas que ele foi encontrando aí no meio do caminho sobre essa fotógrafa. Então vocês encontram na internet, tá? Depois procurem A Fotografia Oculta de Vivian Maier. É um documentário bem bacana para conhecer um pouco mais aí sobre ela. E nesses lotes de leilão, ele começa a comprar tudo que pertencia a Vivian Maier. Então ele vai comprar cartas e como, né, que ele chega nesses lotes? São naqueles armários, aqueles depósitos que é mais comum ter, né, nos Estados Unidos, onde você vai lá, guarda seus pertences por um tempo e paga um aluguel. No momento que você para de pagar o aluguel, aquele lote vai a leilão. Então, eles abrem o cadeado, abrem tudo que tem lá, meio você compra as coisas meio nas cegas, e depois você vê em casa se você se deu bem, vai poder revender por um bom dinheiro ou você só comprou lixo. O John Maloof, com essa obsessão, sai comprando tudo. Então aqui, ó, tem sapato, tem mala de viagem, tem as caixas de papel fotográfico aqui na esquerda. Tudo que ele consegue adquirir da Vivian Maier, ele adquire para tentar conhecer melhor essa mulher tão misteriosa. Aqui é uma foto de um banheiro da Vivian Maier com os filmes pendurados, os tanques de revelação, e depois eu vou falar um pouco mais sobre essa foto. E aí, em um dos endereços, eu vou voltar aqui, vocês estão vendo que tem alguns envelopes, né? São envelopes, a maioria aqui de revelação de filme, de negativo, de ampliação de fotos, tem até o logo da Kodak aqui, e tinha algumas cartas. Numa dessas cartas, ele resolve entrar em contato, ele pega na lista telefônica e ele liga para saber, né, se de repente tem algum parente dela vivo. E quem atende, a mulher fala assim, olha, a Vivian Maier não mora mais aqui, ela era minha babá. E aí é nesse momento que tudo vai mudar sobre o imaginário, sobre tudo que ele pensou sobre a Vivian Maier. Ele, né? Como assim? Ela é uma babá. Eu preciso saber mais. E aí ele vai atrás de pessoas que, né, na época adultos, mas que quando a Vivian Maier trabalhava como babá eram crianças e que elas foram cuidadas pela Vivian Maier ao longo aí da infância, da adolescência, e entrevista essas pessoas. E essas entrevistas estão no documentário A Fotografia Oculta de Vivian Maier, algumas delas, né? E aí vem as curiosidades sobre ela. Ela dizem, né, os adultos que na época criança diziam que ela era uma mulher assim bem estranha, introvertida, não era de se comunicar muito, ela era uma babá muito brava que batia neles. Mas aí eu vou fazer uma observação, né? Essa informação, a babá batia neles, mas imagino que isso, na época, não era algo assim condenável, era até comum, era frequente. Não que a Vivian Maier era uma pessoa ruim, não, mas as babás, né, muitas vezes a gente vê isso em filmes, em séries, nos Estados Unidos isso devia ser algo normal, digamos assim. Mas sempre falavam que quando ela chegava na casa, ela morava na casa dos patrões, ela sempre pedia para que colocassem uma tranca no quarto dela para que ninguém entrasse. Então ela era uma pessoa extremamente reservada, totalmente reclusa, onde ela não queria revelar sua intimidade a ninguém. E aqui é a casa, é o banheiro, né, que ela tinha em uma das casas onde ela morou, com, desculpa, com os filmes pendurados aqui para secar, com os tanques de revelação e uma pilha imensa de jornais. Não sei se vocês conseguem ver aí pela tela, mas isso tudo aqui são jornais. Então ela era uma pessoa totalmente compulsiva, ela comprava muitas coisas, ela ia atrás de tralhas em geral, ela colecionava muitas coisas, principalmente isso que teoricamente não tem assim um grande valor, como jornais antigos. Ela não só fotografava os jornais, como também colecionava os jornais. E as matérias que mais chamavam a atenção dela eram matérias sobre assassinato, estupro, então era uma coisa bem pesada. E por que ela colecionava isso? Ninguém sabe. Esse era um dos mistérios aí que todos os chefes, os patrões dela não conseguiam identificar por que ela fazia isso, né? De fato,
foi uma pessoa muito misteriosa. Não acho que, sinceramente, que alguém vai encontrar a resposta. Todos os parentes dela já não estão mais vivos, as pessoas próximas ali do convívio dela pouco sabiam sobre a história completa dela. Tá? Então, essa é a parte mais curiosa da história da Vivian Maier, porque ela era, então, uma babá nos Estados Unidos, anos 50, e que fotografava muito. Eu digo muito, por enquanto, eu não estou falando em questão de qualidade, mas por enquanto em quantidade. Foram muitos rolos de filme, e quando eu digo muitos, estou dizendo milhares de rolos de filme que o John Maloof adquiriu. Tanto filmes que já tinham sido revelados, como filmes que foram expostos e não tinham sido revelados ainda. Então, ele possui uma coleção de fotos que nem a própria Vivian Maier viu. Ela simplesmente fotografou, guardou esse rolo numa gaveta e foi acumulando. Então, talvez ela fosse até uma fotógrafa compulsiva, uma pessoa que fotografava muito, disparava muito, sem nem pensar se o filme estava acabando ou não, se ia ter que comprar mais. Até porque um dos relatos que aparece no documentário é que todo o dinheiro que ela ganhava, ela gastava com equipamentos e com filmes. Então, ela recebia o dinheiro e ela já ia gastar com a câmera nova ou com filmes ou com revelação, né? Ou tudo isso junto. Então, sempre vai ter essa dúvida do porquê fotografar, não revelar, não mostrar para ninguém, nem para você mesmo, né? Então, essa é uma outra curiosidade sobre ela. Para falar aqui das fotos da Vivian Maier, a gente tem que entender a época que ela começou a fotografar. A gente está falando aí dos anos 50. Anos 50 é o momento em que é o pós-guerra, né? Acaba a Segunda Guerra Mundial, a Europa destruída e os Estados Unidos começam ali a viver o seu êxito do capitalismo, né? O consumo desenfreado vai começar ali no pós-guerra, o incentivo, né, à compra, aquela coisa dos carros, do fast food, do consumo em geral. E a gente tem que ver, sempre contextualizar as fotos de qualquer fotógrafa ou fotógrafo que a gente conhece, porque é lógico, sempre você tem um fotógrafo que nasceu nos Estados Unidos, ele vai ter uma certa visão de mundos, você tem um fotógrafo brasileiro, vai ter outro, um fotógrafo europeu vai ter outra, e aí nessa visão, cada fotógrafo acaba adotando um certo estilo. A Vivian Maier, ela transitou basicamente por todos os estilos da fotografia de rua. A gente consegue dividir de uma forma bem geral, assim, mas bem básica, em duas partes da fotografia de rua. A fotografia de rua da escola americana e a fotografia de rua da escola europeia, né? E quais são as características de cada uma delas? A escola de fotografia de rua europeia, quais nomes eu posso citar aí? A Martini Frank, o Cartier-Bresson, o Doisneau, o André Kertész. São fotógrafos que tinham um estilo de não se aproximar tanto da cena, não interferir no que estava acontecendo. Eles prezavam por enquadramentos geométricos, o uso de luz e sombra, a utilização de umas 50 mm para ficar um pouco mais distante da cena. Então, isso era comum dos fotógrafos da escola europeia de fotografia de rua. Nessa foto que a gente vê aqui na tela, ela faz parte, então, desse movimento. Tem as linhas da escada, luz e sombra, algo mais geométrico, né? Então, isso se encaixa mais na escola europeia, assim como essa, o enquadramento de cima, né? O chamado plongé ou mergulho. Então, ela fotografa de cima, coisa que a fotografia moderna vai lançar para o mundo, né? Quando os fotógrafos têm acesso a câmeras menores, eles começam a fotografar de outros ângulos, eles começam a explorar ângulos diferentes, o uso de luz e sombra, o contraste do claro e escuro. E a Vivian Maier aqui nessa foto vai ter uma característica muito próxima aí da escola europeia de fotografia de rua. Mas a gente começa a olhar aqui também, né, uma coisa mais formal, olha a maneira como ela encaixa essas árvores no enquadramento, o fusco exatamente no meio, a linha do horizonte no terço. Então, é uma preocupação estética e geométrica muito grande que ela tem nessas fotos. Aqui também, né, as formas geométricas presentes por conta desse escorregador, essa sequência de pessoas subindo, e os nossos olhos acompanham esse movimento e desce depois, né, pelo escorregador. Aí tem uma criança aqui que vai trazer um pouco a sensação de movimento. Então isso é característico da escola europeia
de fotografia de rua, essa organização de composição. E aí a gente começa a perceber depois que tem muitas fotos dela que vão mais para o lado da escola americana de fotografia de rua, que é o caso dessa aqui. Ela já começa a se aproximar mais do assunto. Então, a escola americana de fotografia de rua tem essa característica. Chega mais perto, muitas vezes é percebido pelo fotografado, né, que está com a câmera na mão, não faz questão de se esconder, de passar por invisível, interfere de alguma forma na cena. E aqui a gente vê como ela está próxima, né, do assunto, como ela está mais interagindo com quem ela fotografa, tá? Desculpa. Aqui, uma interação com as próprias crianças, então, lógico, ela como babá, ela sempre fotografou muito crianças, tanto crianças desconhecidas que estavam na rua, como crianças, né, que ela cuidava, e essa é uma outra história legal, que quando ela passeava com as crianças, né, que ela tinha que cuidar, muitas vezes ela deixava a criança de lado para ir fotografar. Então a criança ficava numa esquina sozinha enquanto ela lá estava fotografando a rua. É isso, a fotografia na veia, né? Tudo pela fotografia, deixou até a criança de lado. E eu sempre gosto de fazer essa relação das fotos para ver como o estilo dela, né, transitou por vários segmentos da fotografia de rua. E a gente vê características aqui da fotógrafa Ellen Levitt. Aqui a gente tem uma coisa mais Bruce Gilden. Esta é o Gary Winogreen total. Aqui é uma coisa mais Cartier-Bresson, mais geométrico, né? E aqui nessa mais André Kertész ou Rodchenko. Então a gente sempre consegue fazer uma conexão muito legal aí com outros fotógrafos. E aí, será que ela conhecia esses fotógrafos ou não? Era meio por intuição? Nunca saberemos, tá? Essa vai sempre ser aí uma das grandes dúvidas. De fato, uma opinião pessoal agora, gente, não tem nada dizendo, é só um achismo. Eu imagino que ela conhecia, assim, grandes referências da fotografia. Ela não fotografava instintivamente, ela certamente estudou isso, seja por livros, seja por exposições. De alguma forma, ela teve o contato com esses fotógrafos, tanto os estadunidenses como os europeus mesmo. Não acredito que ela fotografava de uma forma sem intenção. Certamente ela sabia que estava fazendo um bom trabalho, seguindo aí algumas regras, né, de composição, baseado pelos grandes mestres da fotografia de rua. Aqui é uma foto também mais estilo Gordon Parks, né? Eu lembro muito do Gordon Parks e as fotos do Bronx que ele produziu nas regiões periféricas de Nova York. Então ela está perto, né? Ela está fazendo parte da vida íntima dessas pessoas, das pessoas na janela. Ela em nenhum momento se esconde. Por isso que eu gosto de fazer esse comparativo da escola americana e da escola europeia. Ela era também muito irônica, e aí quando a gente pensa em fotografia e fotografia de rua e essa ironia, não dá para não falar do Elliot Erwitt, né, um fotógrafo também, nasceu na Europa, mas depois foi para os Estados Unidos. Ele tem muito humor, né, muita ironia, muito sarcasmo nas fotos, e a Vivian Maier também teve isso. Aqui a gente vê um palhaço, mas com uma cara triste, né? Isso é irônico, a gente pensar ela aqui, a primeira foto colorida que eu estou mostrando, eu vou falar um pouco mais sobre a questão da fotografia colorida e a Vivian Maier também. Aqui o salto, né, e a perna engessada, mas também com um salto para manter a mesma altura. Outra ironia, né, que ela procurou aí na rua. Essa foto, ela já é bem assim moderna, pensando, já é uma foto mais estilo anos 70, 80 da fotografia de rua, né, esse jogo aqui do cara sem a cabeça e uma cabeça aqui no jornal, cenas atípicas, né, que ela também encontrava e fotografava, e vocês perceberam que aqui, essa foto é retangular, essa foto é retangular, essa foto é quadrada. A gente consegue dividir basicamente aí o uso de duas câmeras. Todas as fotos quadradas que vocês vão ver por aí da Vivian Maier, elas foram feitas com a Rolleiflex, né? Foi feito com aquela câmera que eu mostrei antes para vocês, essa câmera aqui, que gera um negativo ou um positivo, depende do filme que você usa, quadrado. Aqui tem a janela, tá? Do filme. Aí vocês estão vendo que é uma janela quadrada de 6 por 6 centímetros. Não é 6 por 6 exatamente, mas é quase isso, né? 56 por 56 milímetros. A gente arredonda para 6 por 6.
Já essas outras fotos retangulares, elas foram feitas na época em que ela já começou a usar a Leica. Então, assim, ela com certeza ia atrás dos melhores equipamentos na época. Então, ela não comprava qualquer câmera. Ela sabia o que era bom. Ela sabia o que iria funcionar e o que ia apresentar uma qualidade boa para as fotos dela. Então, ela vai usar a Leica. Infelizmente, eu não tenho uma Leica aqui para mostrar para vocês. Gostaria muito, mas eu tenho só a Rolleiflex. E aí, essa coisa da fotografia colorida é bem curiosa, porque ainda nos anos 50, a fotografia colorida não era é, tão divulgada, não era tão utilizada como é hoje. A fotografia colorida ela era vista até com uma forma meio preconceituosa pelos fotógrafos artistas, pelos fotógrafos, né, fotojornalistas. A fotografia colorida ela era mais reservada para a fotografia publicitária e para os amadores, aquela coisa de foto de família, de churrasco, de festa, de viagem, né? Então os fotógrafos artistas ou fotojornalistas ainda não aceitavam bem a fotografia colorida, até porque para revelar um filme preto e branco você consegue fazer no seu banheiro, você monta lá um laboratório, um quarto escuro improvisado e consegue fazer ali as suas revelações. Já com o filme colorido, nessa época, com os filmes positivos, né, os cromos, você tinha que levar em lugares específicos para revelar. Então o fotógrafo já não tinha tanto controle sobre o processo de revelação. Então esse era um dos motivos dos fotógrafos serem um pouco contra o filme colorido. Isso vai mudar exatamente nos anos 70. Nomes como Ernest Haas, William Eggleston, Ellen Levitt, são fotógrafos que vão começar a fotografar com filme colorido e vão aí chegar aos museus. E aí a fotografia colorida passa a ser aceita, né, como uma forma de arte e de forma definitiva com a escola de Düsseldorf, lá na Alemanha, né, com Andreas Gursky, Candida Hoffer, a fotografia colorida vai chegar aos museus em grandes formatos. E a Vivian Maier também seguindo, né, esse pioneirismo da fotografia colorida lá nos anos 70. Então é muito legal ver como ela também transitou pela fotografia colorida numa época em que ainda não era bem aceita. Ela vai fazer uma coisa que para mim é sensacional pensar na época, pensar que ela é uma mulher sozinha nos anos 50, ela vai fazer uma volta ao mundo. Ela vai pegar um navio e vai dar a volta realmente ao mundo. Ela vai para a Europa, vai para a África, vai para a Ásia, vem para as Américas, América do Sul, e depois volta para os Estados Unidos. E lá ela vai produzir uma série enorme de retratos, de fotos de viagem mesmo, né? Fotos mais turísticas, mas os retratos delas são simplesmente fantásticos. Olha a composição disso, gente. Olha essas linhas formando esse triângulo. É simplesmente fantástica essa foto. Então, os retratos que ela vai produzir aí nessas viagens, a gente percebe, curiosidade também, que os retratos sempre têm uma certa imponência, né? As pessoas sempre muito importantes, né? Muito grandes no enquadramento. Isso acontece porque com a Rolleiflex você tem que fotografar com a câmera um pouco mais de baixo. Você vê o visor aqui por cima, então você segura a câmera aqui, coloca ela mais ou menos na altura da cintura, e aí você olha aqui para baixo, aqui é o visor, ó. Isso aqui é o visor, tá? Então você vai fotografar desse jeito. E dessa forma, a câmera acaba sempre ficando um pouco mais para baixo de quem você fotografa. E isso dá uma certa imponência, uma importância para o assunto, tá? Então percebam que os retratos mais fechados da Vivian Maier são sempre assim. Assim como esse, né? Olha esse olhar mais acima da lente, não está totalmente, né, no objetivo, não é um olhar para baixo, a pessoa tem uma certa imponência, a gente percebe como está grande no enquadramento. Então isso é por conta da maneira como se fotografa com a Rolleiflex. Aqui uma cena de rua, uma curiosidade dessa foto, né, é que nós temos aí a folha de contato dessa imagem. O que é a folha de contato, para quem não conhece? A folha de contato é a prova desse rolo de filme. Então, é muito caro, era e ainda hoje você ampliar todas as imagens que você produziu. Então, no caso, a Vivian Maier, utilizando uma Rolleiflex, ela tem um negativo aqui, um rolo de 12 fotos. Seria muito caro ter que imprimir as 12, né? E aí, de repente, você viu que uma não está legal, essa não está tão boa. Então, os fotógrafos, eles primeiro vão analisar as miniaturas desse rolo de filme. E como é feito isso? Através aí da folha de contato.
3 tiras de negativo foram colocadas em cima de um papel fotográfico. Esse papel fotográfico foi exposto à luz e sofreu o processo ali de positivar a imagem. Então você tem as tiras de negativo que depois vão positivar nesse papel. E aí você tem a miniatura das fotos que você fez. E aí você consegue analisar melhor e avaliar qual vai ser impressa. E aqui a gente percebe que é curioso que ela repetiu poucas cenas. Na verdade, ela repetiu só essa cena aqui de cima. Essa foi a única cena que ela repetiu. Todas as outras foi um clique e vai embora, um clique e vai embora, um clique e vai embora. E na fotografia de rua é comum que você refaça um pouco, né? Você mude um pouco o enquadramento, que você vá um pouquinho para cima, para baixo, mexa no obturador, no diafragma. Ela não, ela fez uma foto e foi embora. Então, imagino eu que ela sabia que tinha conseguido a foto logo no primeiro clique. Aqui, pode ser que ela tenha ficado na dúvida, então ela refez aqui no canto, canto superior direito. Imagino que ela refez ali porque não gostou tanto da primeira. E aqui a foto anterior está aqui no meio da folha de contato. E a Vivian Maier é muito famosa, se a gente joga na internet, sempre vai aparecer alguns aí dos seus autorretratos, né? Ela produziu muitos autorretratos ao longo dos anos, e não confundam autorretrato com selfie, tá? Selfie é uma coisa, autorretrato é outra. O autorretrato existe uma preocupação estética, de composição, de enquadramento, de talvez contar uma história, uma preocupação com luz. Selfie é mais despretensioso, é o que a gente faz ali quando quer mostrar aquele momento e só. O autorretrato, ele, na maioria das vezes, é bem pensado, bem construído, e existe ali o porquê de fazer isso, tá? Então, é comum ver muitos autorretratos que ela produziu aí ao longo dos anos. Aqui esse reflexo, né? Tem um espelho na frente, um espelho atrás, e faz esse reflexo infinito da Vivian Maier, e quase sempre aí com a sua Rolleiflex. Aqui a gente tem tanto a sombra como o reflexo da Vivian Maier aqui nessa parte metálica desse poste. E aí um autorretrato colorido utilizando uma Leica, né? Então todas essas aqui foram feitas com a Rolleiflex. Aqui nós temos um autorretrato com a Leica e colorido, né? Curioso ver a foto colorida, a Vivian Maier em cores. Essa aqui é uma das fotos mais famosas, um dos autorretratos mais famosos, e é também capa desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o Vivian Maier Street Photographer. Esse livro foi editado pelo John Maloof, que foi, né, o cara lá responsável por trazer a Vivian Maier para o mundo. É um livro muito bacana, dá para conhecer muito sobre o trabalho da Vivian Maier nesse livro. Vocês encontram ele aqui no Brasil. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas páginas. Tá? Vocês encontram esse livro aqui no Brasil. Tem, né, em várias livrarias online, aí, facinho de encontrar. Tem muito do trabalho de rua da Vivian Maier. Então, ó, uma coisa mais europeia, o grafismo presente na fotografia de rua. É um livro muito bom, muitas páginas, muitas fotos, e dá para ter aí uma visão melhor sobre o trabalho fotográfico da Vivian Maier. E ela produzia muitos retratos na rua, muitos mesmo. Tá? A única questão desse livro, eu acho que, não sei qual foi o motivo, que as fotos são todas meio sépia. Não sei qual foi aí a intenção do John Maloof com isso, já que nessa época a Vivian Maier não usava processos fotográficos que tinham esse tom mais quente, né? E puxava aí para o marrom, para o tom sépia, e não sei porque as fotos impressas no livro tiveram todos esse tom. Não acredito que foi um erro de impressão, de forma alguma. Acho que é mais uma escolha do próprio autor, da pessoa que vai publicar e colocar as fotos assim, porque eu não sei, mas eu acho que não precisava. Mas quem sou eu para dizer como o livro teria que ser impresso? E aí, por fim, de mostrar o trabalho da Vivian Maier, essa foto é muito curiosa, porque ali essas últimas fotos que eu mostrei eram autorretratos, e essa aqui não é um autorretrato, mas ela é quase que uma autorrepresentação, seria um autorretrato ausente, né? É uma babá com 2 crianças, e se um dia vocês procurarem mais a fundo a história dela, vão perceber que ela era uma pessoa alta, grande,
E é muito curioso como parece, a gente olha as fotos da Vivian Maier e olha essa outra babá, mesmo de costas, a gente tem a impressão que é ela. Cria essa autorrepresentação através dessa figura dessa outra babá e as crianças. E vamos lá, né? Olha a composição, o triângulo formado pela posição das três aqui é simplesmente fantástico. Então, gente, eu quis mostrar aqui para vocês não só o lado babá da Vivian Maier, que essa, sem dúvida, é o que mais chama atenção. Lá em 2013, quando a Vivian Maier virou notícia pela primeira vez, sem dúvida isso ficava sempre nas manchetes, né? Babá fotógrafa é descoberta. Vejam aqui as fotos inéditas da babá de Chicago. Só que isso, para mim, é até irrelevante se contar o trabalho fotográfico dela, que é simplesmente fantástico, sendo ela uma babá ou não. A gente tem que considerar que ela tem um apuro de composição fantástico. O uso de cores, quando ela vai para fotografia colorida, é sempre muito bom, é sempre muito, né, preciso. Os enquadramentos dela, o uso de luz e sombra, tanto para fotos de rua como para os autorretratos, são fantásticos, tá? Então eu acho que a gente tem que, além dessa coisa do babá, ela é fotógrafa e foi uma grande fotógrafa que não sabemos o porquê, não vou falar infelizmente, né, mas por uma ironia aí, ela não quis que o mundo conhecesse suas fotos, ela muitas vezes não viu suas próprias fotos, e por ironia do destino, depois isso acabou virando talvez aí o que chamou a atenção das pessoas e despertou mesmo a curiosidade no trabalho dela. Eu coloquei aqui 4 livros da Vivian Maier, a maioria deles produzidos pelo próprio John Maloof. Então tem esse aqui que eu coloquei, o Vivian Maier Street Photographer, o Color Work, então são fotos coloridas dela, o Self Portrait, só com autorretrato, e esse aqui também do John Maloof, da Vivian Maier, é a Photographer Found, então a fotógrafa encontrada. Todos os livros dela são muito bons, eu tenho só o primeiro, mas já folhei os outros aqui lá na biblioteca do IMS. O trabalho é sempre fantástico, vale muito a pena vocês conhecerem. Assistam aquele documentário que eu passei no começo. Para quem chegou agora, o documentário se chama A Fotografia Oculta de Vivian Maier, tá certo? Então, sobre ela, é isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha despertado aí uma curiosidade aí sobre ela, que vocês pesquisem mais, que vocês conheçam mais sobre o trabalho fotográfico dela. Vale muito a pena, principalmente para quem gosta de fotografia de rua. Ela é, sim, uma grande referência da fotografia atual. E se um dia vocês pensarem ou ouvirem alguma discussão assim, mas será que o trabalho dela é realmente tudo isso ou só estão falando isso porque ela era uma babá nos anos 50? Aí, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um fotógrafo que vai comentar sobre o trabalho da Vivian Maier e vai falar super bem, que ele vai destacar, ele aparece inclusive no documentário, que é o caso do Joe Meyerowitz. O Joe Meyerowitz é um dos maiores nomes da fotografia de rua, é um cara que está aí desde os anos 60 fotografando, ainda continua fotografando, está ativo, e ele é um cara que não teria por que mentir, ele não teria por que falar assim, mas será que ele não recebeu para isso? Não, de forma alguma aqui, imagina, um dos maiores nomes da fotografia de rua se queimaria, né, por isso. Ele vai falar super bem do trabalho dela, então acreditem, tá? O trabalho dela é fantástico, sim. E aí tá o John Meyerowitz como uma grande prova para mostrar isso para vocês. Tá legal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na tela o meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato comigo, perguntar alguma coisa, saber mais alguma curiosidade, conhecer meu trabalho também, que lá no Instagram vai ter pouquíssima coisa de fotografia de rua, eu faço mais retratos hoje, mas se quiser me acompanhar, só seguir aí, apareceu na tela, e a gente vai se falando, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que agora é a hora. Deixa eu interromper aqui. Valeu, gente, para todo mundo aí que esteve presente, muito obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez o Marien pelo convite aí que ele me fez para falar sobre a Vivian Maier aqui no Interfoto, a participar mais uma vez desse evento incrível que está encerrando hoje, mas a exposição ainda vai continuar, né, até semana que vem. Então, quem puder visitar Itu, vá. Itu é muito legal. Quem quiser conhecer lá a cidade, é muito legal passar um final de semana. E conheçam lá a exposição das mulheres.
tá simplesmente sensacional. E é isso, gente. Eu acho que falei tudo o que precisava. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem entrar em contato lá comigo, agradeço mais uma vez aí a todo mundo do evento, a organização, o pessoal da transmissão. E eu fico por aqui, beleza? Valeu, gente. Bom dia, bom domingo para vocês, uma boa semana. Valeu.